Graça e paz a todos os nossos irmãos e irmãs. Com alegria, nós estamos aqui para compartilhar um trecho das Sagradas Escrituras. Trechos que nós, em continuação à série que a igreja vem ministrando nesse mês de dezembro, nós faremos reflexão olhando para o episódio narrado no Evangelho de João, capítulo 11. Nós ficaremos com o versículo 28 nesta oportunidade, onde aprendemos assim nas Sagradas Escrituras. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Que o nome de Jesus seja glorificado e a sua palavra encontre guarida nos nossos corações para essa ocasião. Feche seus olhos por um instante, enquanto nós falamos com o Senhor em oração nesse momento. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, para o louvor da Tua glória, nós queremos compartilhar um trecho das Sagradas Escrituras agora. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e diretamente o Teu Santo Espírito vá ao endereço e ao coração de cada um dos nossos irmãos, amigos e ouvintes, e o Senhor fale diretamente conosco, o Senhor nos alimente, o Senhor nos abasteça, é o que eu te suplico para o louvor da Tua glória. Amém. Prezados, o texto que nós lemos está colocado num contexto ainda maior. O Evangelho de João, capítulo 11, dos versículos 1 a 43, nós temos uma narrativa muito interessante. Um dos maiores milagres se dá nessa ocasião. Trata-se da ressurreição de Lázaro. Nesta ocasião, Jesus ressuscitou Lázaro. Através desse milagre, Jesus mostra que tem poder sobre a morte, porque Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele tem a garantia da vida eterna, da ressurreição no último dia. A morte não tem a última palavra. A última palavra na vida do cristão é do Senhor Jesus. A morte não é o ponto final, pois Jesus tem a vida eternamente. Ele é a resposta de Deus para as nossas lágrimas. Ele é a resposta de Deus para as sepulturas. Ele é a resposta de Deus para as tristezas, para o nosso luto. Jesus é a bendita esperança que precisa repousar nos nossos corações. Um dia, Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Ele enxugará toda lágrima dos nossos olhos. A história da ressurreição de Lázaro é extremamente importante para nos pôr em perspectiva desse dia glorioso. É uma história absolutamente encorajadora. Ela nos traz à memória, ela nos faz compreender o quanto Deus nos ama, que tem sempre um bom propósito para nós, mesmo quando nos permite sofrer. A despeito de eventual sofrimento, Deus tem razões e propósitos para isso. Ele nos faz conhecer a soberania de Jesus. Podemos experimentar a soberania de Jesus, mesmo na adversidade. Jesus, neste episódio, ele se manifesta aparentemente atrasado, mas é ali, nesta aparência de atraso, que nós vamos conhecer um pouquinho da onisciência de Deus. Nós vamos conhecer um pouquinho do plano de Deus. Deus demonstra compaixão e sensibilidade. Através do choro dos convivas de Jesus nesta história, nós vamos conhecer um pouquinho da onipotência deste Deus Todo-Poderoso. Jesus é Deus poderoso. É a solução para os nossos dilemas. Ele é a solução para o maior de todos os dilemas da humanidade, que é a morte. Jesus é a resposta. Logo, não há situação, portanto, para a qual não tenha solução. Nada foge do seu domínio. Permite-nos passar, Jesus, por momentos difíceis, sim, a fim de que a glória de Deus seja manifestada em nós. Jesus, portanto, e eu quero que você pense comigo a respeito disso, é a resposta de Deus
as nossas lágrimas, porque Ele sente as nossas dores. Quero destacar 2 aspectos, relendo o verso que acabei de ler com vocês. Dito isto, retirou-se e foi chamar em segredo Maria, sua irmã, e disse-lhe: o mestre está aí e te chama. Inicialmente, olhando para o cenário do capítulo 11 de João, é fácil que a gente perceba quão desolador é esse momento. A referência masculina para Maria e Marta já não existia mais. Faleceu o irmão dela, a referência masculina, para elas que viviam numa sociedade extremamente mais machista do que a que vivemos hoje. O contexto de vida para as mulheres, pior do que hoje. Por exemplo, nestes dias em que nós estamos, ou nos dias em que esse texto se dá, nós estamos olhando para um público que é totalmente desprestigiado e desvalorizado. A mulher, por exemplo, não podia aprender. Estava vedado a ela a chance do aprendizado, do ensino. Mas contrariando toda a realidade daquele momento, Jesus tem contato com as mulheres e as ensina. Tanto que Marta se refere a Jesus, dizendo que o Mestre chegou. É porque Jesus, sempre que as visitava, sempre que estava com elas, tirava um tempo para ensino das Sagradas Escrituras às mulheres. Isso nos leva, então, a pensar, nesse início da nossa consideração, que Jesus, Ele tem as suas maneiras especiais de tratar. E eu quero destacar aqui apenas uma, para chamar a nossa atenção já nesse início. Quero de maneira especial chamar a atenção de todas as mulheres, notadamente a mulher que se sente abandonada, aquela que é viúva, aquela que está sem marido, seja por que motivo for, a desamparada. Ouça bem, Jesus sente as suas dores. Ele é a resposta de Deus para as suas lágrimas. Foi assim com Marta e Maria, terrivelmente afetadas pela morte do seu irmão, mas consoladas pela resposta divina por meio de Jesus Cristo. As lágrimas delas foram enxugadas. Esta resposta se chama Jesus. Ele é a resposta para você. Ele é a resposta para mim. Ele é a resposta para nós. O segundo aspecto que quero destacar aqui, encontramos em João 11, versículo 35, onde está dito da seguinte forma: Jesus chorou. Jesus é Deus que sofre conosco. Ele se comove. Não é um Deus distante, sem sentimentos. Não. Jesus é como nós somos. Sente as nossas dores. Entende o teu sofrimento agora. Se faz presente. Jesus não é como as imagens de barro que não choram. Tem olhos, mas não choram. E por que Jesus chora? O texto é claro em mostrar para mim e para você. Jesus chora porque ele se comoveu. Por que Jesus se comoveu? Essa expressão significa uma perturbação interna, devido à aflição pela qual as pessoas estão passando naquele momento. Isso toca Jesus. O seu estado toca Jesus. Jesus se compadece. Ele derrama lágrimas por seu amigo e chora com os necessitados. Seu choro foi tão real que os judeus presentes perceberam o amor de Jesus por Lázaro. Alguns discordaram disso, achando que se amasse verdadeiramente Lázaro, o seu amigo não teria morrido. Porém, João mostra com toda a comoção
que Jesus percebe a situação daqueles seus convivas. Jesus é comovido também pela morte de Lázaro e demonstra a total empatia que ele tem, Jesus Cristo, nosso Senhor, com a dor das irmãs de Lázaro. O mesmo Jesus que tinha certeza que a morte seria revertida em vida em instantes, porque Jesus sabe todas as coisas. Tem o tempo nas suas mãos. É aquele que sofre conosco as nossas aflições. Podemos, sem dúvida, então, contar com a empatia do Senhor Jesus. Ele nos entende. Cristo é Deus e sabe o que nós passamos. O que servimos não está esperando as dificuldades passarem para então agir. Jesus Cristo não depende disso. Nós servimos a um Deus que independe das circunstâncias. Ele está nos abençoando nesse exato momento, independente das circunstâncias. Nesse instante você está sendo abençoado por Deus, através dessa dificuldade que você atravessa. Ele está presente, Ele está te abençoando, Ele está conosco. Você precisa colocar isso no seu coração. Jesus é a resposta de Deus às nossas lágrimas, porque Ele é dono do tempo. Imaginemos a situação de Marta e Maria olhando para o capítulo 11 de João, pensando que quando Jesus chegasse até elas, já seria tarde demais, pois Lázaro já teria morrido, Lázaro já estaria sem vida. Ao notarem que Jesus havia ficado no mesmo lugar por 2 dias, os discípulos de Jesus tiveram o mesmo pensamento. Ora, o amigo de Jesus morreu, está nas últimas, está quase por morrer, e Jesus não sai do lugar. Jesus permanece por mais 2 dias. Os discípulos também pensaram, quando ele voltar será tarde demais. Contudo, Jesus sabe o que está fazendo. Eu quero repetir essa frase para você. Jesus sabe o que está fazendo com a sua vida, com o seu tempo. Isso é glorioso. A história, ela é insuficiente, ela é incapaz de atrapalhar os planos de Deus, de transtornar os planos de Deus. Assim como no exemplo que nós estamos vendo aqui no capítulo 11 de João, Deus tem o controle da história. O plano dele é esse mesmo. Jesus não está atrasado. O aparente atraso é plano de Deus. Está na perspectiva de Deus. Ele vai chegar na hora certa, no momento exato. Jesus nunca atrasa. Ele sabe o que está fazendo. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele está no controle do tempo. Eles não haviam percebido isso. Mas Cristo, por ser o Criador do tempo, ele sabia que chegaria a tempo. No versículo 6 do capítulo 11 ainda, temos assim: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. O aparente atraso de Jesus foi de propósito. Para todos, Jesus chegou tarde demais. Lázaro já está sepultado há 4 dias. Para Marta, Maria, não tem mais solução. Afinal, Lázaro já morreu, foi sepultado e está em decomposição, já cheira mal. Jesus, na perspectiva delas, chega na hora errada. Jesus, surpreendentemente, chega na hora certa. Jesus surpreende sempre. Jesus chegou na hora certa. E por assim dizer, ele lembra a Marta de uma coisa importantíssima.
Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Perceba que este sinal quer nos mostrar também que Jesus é Senhor, inclusive do tempo. Sua aparente demora é fruto da nossa limitação de compreensão do todo, de compreensão do tempo. Eu e você temos dificuldade na administração do tempo. Jesus é o Senhor do tempo. Jesus foi quem criou os dias, as horas, os meses, os anos, as estações. Ele é o Senhor do tempo. O tratamento não está sendo realizado com efeito na sua vida. A gravidez esperada não chegou ainda. A situação difícil ainda não foi resolvida. A perseguição ainda não cessou. A cura ainda não veio. Aquela vaga de emprego ainda não apareceu. Uma resposta para você. Se amamos a Deus, tudo coopera para o nosso bem. Ele está no controle. Ele tem o controle de todas as coisas. O tempo não é seu. O tempo é de Deus. Louvado seja o Senhor, porque Ele é a resposta de Deus para as nossas lágrimas. Ele que é dono do tempo, porque Ele age no momento certo. Então, por favor, não se esqueça disso. Jesus é a resposta de Deus às nossas lágrimas, porque Ele sabe de todas as coisas. Jesus enxerga a enfermidade de Lázaro como uma forma de glorificar a Deus. E através desse episódio, visto como o fim da vida pela maioria das pessoas, para Jesus seria a maneira de se revelar e de revelar a glória de Deus. Veja o que ele diz no verso 4. Assim nos ensina a palavra de Deus. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Através desse sinal, a percepção da glória de Jesus seria mais visível. A messianidade de Jesus seria mais evidenciada diante de tamanho milagre. As pessoas que perseguiam Jesus ainda não tinham entendido quem era Jesus. E a ressurreição era algo que só Deus podia fazer. E agora, Jesus realiza o maior milagre. Algo que só Deus poderia fazer. Jesus realiza. E Jesus percebe que esta enfermidade de Lázaro e esse episódio de Lázaro contribuirão para a salvação de outras muitas pessoas. Pois é assim que o Senhor trata a morte. Como é que Ele trata a morte? A morte é um sonho. Jesus trata a morte não mais do que como um sonho, um sono. Os discípulos pensavam que Jesus estava falando de um sono literal. Mas Ele não estava falando de um sono literal, estava sim falando da morte física. A afirmação de Jesus, Lázaro, o nosso amigo, dorme, significa, ele está morto. Quando Jesus diz, vou despertá-lo, ele estava se referindo à ressurreição de Lázaro. Nesse trecho da história, podemos ter a certeza da onisciência de Deus. Ele sabe de todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam. Tudo está no seu controle. Tudo está no seu domínio. Tudo está debaixo da sua absorção e compreensão. E
absoluto controle. Deus tem poder sobre a morte. Deus tem poder sobre a doença. Deus tem poder sobre o tempo. Deus sabe de todas as coisas. E porque Ele sabe de todas as coisas, o Senhor, Ele enxerga cada circunstância de maneira única. Ele olha para você e te enxerga exclusivamente e trata a sua situação especificamente. De repente, a doença que você enfrenta, a crise financeira, a viuvez, a separação, a orfandade, o desamparo, a solidão, a desordem na sua casa. Perceba, pode ser que todas essas coisas, ou cada uma delas, representem grandes ingredientes da ação de Deus na sua vida. Portanto, não recue na sua fé, não retroceda na sua crença no Senhor. Ele sabe de todas as coisas, Ele enxerga de maneira diferente as coisas. Entregue as rédeas da sua vida ao Senhor Jesus, confie nele, deixe que Ele dirija a sua vida soberanamente. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe dirigir todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega e te conduzirá em sucesso, em bênçãos, o conduzirá aos céus. Você só vê morte, mas o Senhor enxerga a vida, vida em abundância. O Senhor enxerga a solução para os seus problemas. Ele vai te mostrar saída, Ele vai te mostrar solução, porque Ele conhece todas as coisas. Portanto, por favor, anime-se, pois Jesus é a resposta de Deus às nossas lágrimas, porque Ele muda a nossa história. Jesus muda a nossa história, muda a nossa realidade. Não há dúvida que esteja diante de uma necessidade grande, eventualmente. Jesus tem milagre maior ainda, tem solução maior, tem resposta melhor. Nós estamos sim diante de um fantástico milagre de Jesus aqui na Bíblia. Porém, é importante que a gente não se esqueça, milagres não servem só para beneficiar aquele que recebe o milagre, mas também para os fins divinos. Vemos que esse milagre especificamente serviu para mostrar que o Pai enviou Jesus, que Jesus é Deus. O milagre serviu para despertar a fé de muitas outras pessoas em Cristo Jesus. E ainda temos o milagre de Lázaro, como a vida, sendo um testemunho da ação de Jesus. Perceba então que o milagre não está em quem recebe, o enfoque não está em quem recebe o milagre. O enfoque é mesmo do Senhor Jesus. O enfoque todo do milagre está em Deus. O enfoque todo é glorioso, é maravilhoso, é divino. Passados já 4 dias, Lázaro já cheirava mal, mas Jesus disse que manifestaria o seu poder. Segundo os estudiosos, no tempo do ministério terreno de Jesus, havia uma falsa crença popular, dando conta de que quando a pessoa morria, um espírito se dissociava do corpo e ficava por 2 dias, por 4 dias, rondando o próprio corpo. Passado esse tempo, não tinha mais solução de vida. Jesus sabia que isso era uma crendice. Jesus sabia dessa crença popular. E ele espera o 4º dia. E no 4º dia, ele aparece.
vai e ressuscita Lázaro. Cristo olhou para o sepulcro e exclamou a alto bom som: Lázaro, vem fora! E Lázaro saiu, vivo, ressuscitado, pois Jesus estava ali, Ele é Deus, e afirmou, e informou, e determinou, e Lázaro obedeceu aos comandos divinos. Crê no Senhor Jesus, e tenha também a vida eterna. A vida de Lázaro voltou, porque é Jesus, a resposta de Deus às nossas lágrimas. Deus foi glorificado no Filho. Afinal, Jesus é a ressurreição e a vida. Deus seja louvado. Quem viu Lázaro ser colocado naquele sepulcro, pensou que era o fim. Não tem mais história, não tem mais continuidade. A situação era irremediável. Uma situação irremediável piorou, se complicou. Mas Jesus modificou a situação. Jesus transformou o aparente irremediável, porque Jesus é a solução, Ele é a resposta, glória a Deus. Jesus mudou a história de Lázaro. Muitos judeus creram em Jesus. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer que você creia nele. A vida de Lázaro serviu de testemunho de que Jesus é Cristo. Jesus ressuscitou um morto de 4 dias. De fato, nada é impossível para o Senhor. Glória a Deus. Ele é o Deus que ressuscita os mortos. Jesus é a solução para a morte humana. Quem crê nele tem a vida que começa aqui e segue por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero então concluir com você pensando 3 coisas muito importantes para a sua vida, e eu te chamo sempre a refletir a despeito das adversidades pelas quais você eventualmente passe ou venha a passar. Em momentos difíceis, procure entender o plano de Deus, porque Jesus é a resposta de Deus para as nossas lágrimas. No auge da aflição, há pessoas que chegam a duvidar do amor de Jesus por elas. Entretanto, o amor de Jesus pelos seus amigos não é uma afeição cheia de mimos, não é um mero sentimento, mas é sim um amor aperfeiçoador que te faz melhor. Ao nos permitir passar pela dor, Ele tem sempre um plano. E esse plano visa sempre o nosso bem. Ele sempre vai desejar ou nos educar, ou nos aperfeiçoar em santidade, ou moldar o nosso caráter. Ele age assim porque nos ama. Então, ao invés de murmurar, pergunte sempre: qual é o propósito de Deus para essa situação que eu estou enfrentando agora? Tenha esse tempo com o Senhor. Pergunte diretamente a Ele. No caso de Lázaro, o que parecia ser uma crueldade humana, pareceu ser uma crueldade divina, porque Jesus demorou. Na realidade, foi o mais externo cuidado em amor de Jesus por Lázaro, por suas irmãs, e por todos aqueles que precisavam se render a Cristo Jesus naqueles dias. Em Romanos 8, 28, nós aprendemos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em momentos difíceis, segundo aspecto importante, procure perceber a presença de Jesus. Ele é a resposta de Deus para as nossas lágrimas. Você nunca estará sozinho. As irmãs de Lázaro questionaram a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o sofrimento, aliado ao aparente silêncio de Deus, nos traz uma terrível sensação de solidão. Alguns de nós perguntam:
Onde Deus está que não ouve a minha oração? Parece que Ele está mesmo distante. Parece que Ele não se importa. Mas isso não é verdade. Em Salmo 46, verso 1, o Deus é nosso refúgio, é nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Deus está presente. Na realidade, o momento em que Deus parece estar mais distante de nós, quando enfrentamos as agruras da vida, é nesse momento que Ele permanece mais presente conosco, mais próximos de nós mesmos. É quando enfrentamos a maior tristeza, a maior dor, mesmo quando as coisas não vão fáceis, Jesus está presente conosco. Meus queridos, creiam nisso. Nunca estamos sozinhos. Jesus é o Deus que sofre e chora conosco, pois Ele é a resposta de Deus para as nossas lágrimas. E em terceiro, em momentos difíceis, procure confiar no poder de Jesus, a resposta de Deus para as nossas lágrimas. A situação de Lázaro era difícil e tornou-se ainda pior. Além de estar morto, já se passaram 4 dias. As pessoas não creem mais. A solução eventual seria para 2 dias e não 4. Contudo, Jesus, com sua majestosa voz, no 4º dia, ordenou simplesmente: Lázaro, vem fora. Aleluia! E ele ressuscitou. Jesus é o Senhor do 4º dia, é especialista em causas perdidas. Se você está enfrentando uma situação impossível agora, não desista, creia em Jesus. Jesus é o Senhor da sua vida, porque Ele vai trazer solução para os seus dilemas. Glória a Deus. Jesus pode trazer a solução para qualquer um dos problemas. Se você se vê diante da enfermidade, decepções, demoras, abandono, desamparo, até mesmo morte no seu lar, creia, Jesus é a ressurreição e a vida. Ele pode ressuscitar sonhos, Ele pode restaurar relacionamentos, refazer projetos, reorganizar famílias, igreja. Ele é Senhor de todas as coisas e da nossa vida. Ele sabe enxugar as lágrimas, Ele faz cessar o pranto. Ele é Deus, Ele é Senhor. Glória a Deus. Procure confiar no poder dEle, pois Jesus Cristo é Deus, é o nosso Senhor. Eu quero nesse momento te convidar a fechar os seus olhos. Quero orar com você nesse momento. Querido Pai Celestial, olhe agora para cada um de nós, Senhor. Nossos irmãos, nossas irmãs. O Senhor conhece o problema, o dilema que cada um de nós enfrenta nesse momento. Vivemos um tempo de adversidade, Senhor. Nós estamos no último sábado de um ano difícil para muitos de nós. Faltou emprego, Senhor. Faltou saúde. Alguns dos entes queridos foram tirados, ó Senhor. O Senhor recolheu. Deus Todo-Poderoso, confiamos em Ti. Esperamos em Ti, e na Tua presença estamos, reconhecendo que Tu és Senhor, e tem a solução para as nossas tristezas. Enxuga, portanto, o pranto, Senhor. Enxuga a lágrima, ó Deus. Conforta e consola os corações. Dá uma nova perspectiva, uma nova alegria. Põe um cântico novo nos lábios, ó Senhor Deus. Ajuda-nos a nos levantarmos. Ajuda-nos a caminharmos, ó Deus. Segura a nossa mão bem firme, Senhor Jesus. Ó Pai querido, para o louvor da Tua glória nós nos colocamos nessa hora. Fortalece a nossa fé, ó Deus.
Confirma, Deus bendito, o teu chamado sobre as nossas vidas. Conduz-nos, ó Senhor, à presença gloriosa de teu Filho amado Jesus. Anima, Senhor, o meu irmão, a minha irmã, esse que está enfermo agora. Põe tua mão, Senhor. Manifesta o teu poder e a tua glória. Que o próximo ano, Senhor, seja um ano de contabilização de bênçãos, com a tua resposta, com a paz que excede todo o entendimento, ó Deus. Nos ajude nesta travessia difícil, nesse tempo tão complicado de vida, ó Deus. Sustenta-nos e faz-nos ver além dos problemas. Faz-nos confiar em Jesus. Ó Pai Celestial, enxuga as nossas lágrimas e dá-nos o deleite, o prazer de desfrutarmos da confiança exclusiva em Ti e conhecermos mais de perto ainda Jesus, que enxuga as nossas lágrimas. Aleluia. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Amém, Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos felizes com o nosso Deus, pela forma que Ele tratou conosco nessa manhã, trazendo uma palavra de esperança, de fé, e nos fortalecendo assim, de maneira que a gente sabe que nele nós temos a resposta. Nós vamos orar nesse instante, e eu quero apresentar a vocês alguns pedidos de oração. Queria que a gente orasse junto, pedindo a Deus por estas necessidades, por estas vidas. Apresento aqui alguns. O amigo do Alex, o André, está sofrendo de muita angústia com a morte de um amigo de trabalho que se matou essa semana. Olha que situação. Vamos orar pelo André, no nome do Senhor Jesus. O Adonias Raposo pede oração em favor dele. Olha outra situação aqui, ó. Sheila de Farias pede oração por sua saúde emocional. Ela diz que está muito abalada nesse tempo de pandemia. E pede também pelos seus filhos, o Gustavo e o Gabriel. A Maria Luísa de Brito, que é lá de Petrolina, Pernambuco, pede oração por sua família. Destaca aqui o seu esposo, os seus filhos, para que nós estejamos intercedendo por ela. Peço também que os irmãos me ajudem em oração, para a gente orar pela nossa irmã Rosalina Rodrigues. É uma irmã aqui da igreja, 91 anos, sofreu um acidente há poucos dias e acabou precisando passar por uma cirurgia. Está numa situação de muito risco para a vida, uma situação bem complicada. Precisa de um milagre. Nós cremos nesse Deus que é resposta de Deus às nossas lágrimas, desse Jesus que é cura, que é resposta. Então nós vamos clamar a Ele, pedir por esta situação com a irmã Rosalina. Vamos orar também pelo pastor João Alves. O pastor João Alves é aqui um dos presbíteros aqui, um dos pastores aqui da igreja de Vila Medeiros. Também está hospitalizado, com muitas dores, necessitando, precisando de uma cirurgia. Nós vamos orar por ele. O Levi Nossa pede oração por sua família. A Marina Gonçalves pede oração por sua família. Soraya Barbosa pede oração em favor de sua família e de sua filha Débora. E aí, enquanto a gente está falando aqui, os pedidos estão chegando, mas nós confiamos no Senhor. Vamos colocar diante dele cada uma dessas necessidades. Eu peço que você ore comigo, ore pela sua família, pela sua casa, ore por esse tempo. Nós estamos encerrando esse ano e a gente louva ao Senhor, agradece ao Senhor por suas bênçãos e graça. Vamos orar, falemos com o Senhor nesse instante. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nesse momento te honrar, te louvar, agradecer, Senhor, pela palavra que nós ouvimos nessa manhã. Uma palavra de fé, uma palavra de esperança. E realmente nós cremos que o Senhor é a resposta às nossas lágrimas, que o Senhor é a resposta à nossa morte, que o Senhor é a resposta para aqueles que nós perdemos, para as situações de morte, de luto, de tristeza. E o Senhor é a cura, o Senhor é o milagre de Deus em nossas vidas. Por isso, nós clamamos, nós oramos aqui. Queremos apresentar a igreja diante do Senhor, pedir a tua bênção sobre cada família, sobre cada coração aflito, sobre cada pessoa que está enferma, está num hospital ou numa cama, precisando da tua presença, do teu milagre. Senhor, visita cada vida, cada coração, cada lar nesse instante, trazendo resposta, trazendo restauração, trazendo cura. Senhor, eu apresento diante do Senhor aqui a vida do André, que está angustiado, depois de ter passado por essa situação tão complicada, de saber da morte de um amigo. Ele está, Senhor, nessa situação de angústia, semelhante a ele, Senhor, a Sheila, que pede porque também se sente angustiada, com a saúde emocional abalada nesse tempo de pandemia. Eu oro, meu Deus, por estas vidas e por todos aqueles que estão, meu Deus, precisando do alívio do Senhor em sua alma, em seu coração.
Deus, eu orando pela Sheila, oro pelos filhos dela, Senhor, colocando a vida do Gustavo, do Gabriel nas tuas mãos. Oro pelo Adonias. Eu coloco, Senhor, a vida da Maria Luísa, lá de Petrolina, pedindo pela família dela, pelo lar dela, que o Senhor venha abençoá-la, Senhor. Eu oro, Pai, pela vida da irmã Rosalina, que precisa de um milagre do Senhor, pela vida do pastor João Alves, que precisa do toque, do agir do Senhor, numa situação tão complicada, essa que ele está vivendo, e o Senhor é poderoso para agir, para mudar toda e qualquer situação. Deus, eu oro pela vida do Levi, pela vida da Marina, pela vida da Soraya, pessoas que enviaram aqui pedidos de oração por sua família, pelo seu lar, pela sua saúde, e nós precisamos, meu Deus, do cuidado do Senhor, da mão do Senhor sobre nossas vidas. Esse é o momento de intercessão, e eu intercedo, meu Deus, por todos nós. Eu quero, meu Deus, nesse último culto aqui de sábado, deste ano de 2020, ano tão complicado, tão difícil, te louvar, Senhor, pelo teu cuidado. Nós podemos declarar com fé: até aqui nos ajudou o Senhor, e grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres e temos motivos para agradecer, a despeito das circunstâncias. Nós te louvamos, Senhor. Nós dedicamos também na tua presença as ofertas, as contribuições dos teus filhos, pedindo que o Senhor abençoe cada dizimista, cada ofertante com as tuas bênçãos na área da finança, expulsando o devorador, Deus, abrindo as janelas dos céus e abençoando a empresa do teu servo, abençoando o trabalho, o salário dos teus filhos. Nós oramos desta forma, Senhor, no nome de Jesus. Santo, santo é o teu nome. Nós somos gratos ao Senhor por toda a vitória. Somos gratos pela palavra que ouvimos nessa manhã. Somos gratos pela presença do teu Espírito, da tua presença sobre nós, Senhor. Bendito é o teu nome, bendito é o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que é resposta de Deus a todas as nossas inquietações, a todos os nossos dilemas. Ao nome de Jesus, nós rendemos toda a glória, gratidão nesse instante. Nós oramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Nós chegamos ao final desse culto, muito felizes com o nosso Deus. Realmente nós não estamos tendo, pelo menos nos próximos dias, aqui o nosso culto presencial no sábado de manhã, conforme o Alex já comentou no início do culto. Mas nós vamos continuar aqui a transmissão dos cultos, todos os cultos, né? No sábado de manhã, na quarta-feira, no domingo, nós vamos estar aqui transmitindo a palavra, a mensagem do Senhor ao seu coração. Deus te abençoe. Quero fazer 2 agradecimentos aqui a você que tem participado da nossa transmissão. Primeiro, nós agradecemos pela sua contribuição. Apesar desse tempo de pandemia, você tem continuado, mantido suas contribuições, dízimos e ofertas, e tem permitido que o trabalho continue dessa forma. E o segundo agradecimento que eu quero fazer é que nós atingimos nessa semana os 4.000 inscritos que a gente tinha falado na semana passada. Então a gente chegou aos 4.000 inscritos e nós louvamos ao Senhor por essa marca, por essa bênção, e pedimos que você que não é inscrito ainda, se inscreva aqui no canal do YouTube aqui de Vila Medeiros, para que você esteja sempre recebendo essas programações, né, que a gente tem postado no nosso canal. E já que chegamos aos 4.000, a nossa meta agora 5.000 inscritos. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe a igreja nesse tempo de afastamento, de isolamento. Que o Senhor nos dê um excelente sábado, cheio da sua presença, da sua paz, em nome de Jesus. Incline a sua cabeça,
nós vamos ser despedidos agora com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o grande e insondável amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, estejam conosco e conosco permaneçam para todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Feliz sábado, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Todo ser na terra e no céu, louve a ti, louve a ti.